Doutora, a gente estava conversando fora do ar sobre os medicamentos estimulantes do desejo feminino. Muitas mulheres perdem o desejo com o passar do tempo, principalmente nessa fase, seja do climatério, seja da menopausa, na terceira idade. Veja, a diminuição do desejo sexual é a principal queixa de disfunção sexual da mulher, independente da idade. Claro que com a evolução dos anos, não só a idade cronológica, mas a idade do relacionamento daquela mulher, casamento de muitos anos e tudo mais, a tendência é essa queixa ser mais frequente com o passar dos anos. E quanto a medicamentos, então é muito importante a gente comentar que para os homens existem opções muito boas em relação à sexualidade, mas a principal queixa sexual do homem é a disfunção erétil, que é a impotência sexual. E esses medicamentos, eles não vão atuar na vontade de fazer sexo, no desejo, eles vão atuar na ereção, né? Eles vão melhorar a qualidade de ereção do homem. Doutora, tem até uma ligação já pra gente. Então vamos ver. Alô? Oi. Oi, quem fala? Rosângela. Não tô te ouvindo. Rosângela. Rosângela, você fala da onde, Rosângela? De Curitiba. Qual que é o teu bairro? Chique. Ok, pode fazer a tua pergunta pra doutora. Doutora, eu tenho um mioma no útero. Certo. E ele tá com 33 milímetros. Tem algo que eu posso fazer sem ser a cirurgia? Um tratamento? Tá certo, Rosângela. Ela vai responder a tua pergunta. Obrigada pela tua participação, tá certo? Um abraço pro pessoal do sítio. Obrigada, tchau. Olá, Rosângela. Então, os miomas, eles são tumores benignos do útero, certo? Um mioma de 33 milímetros geralmente não causa muitos sintomas. Agora, nós teríamos que saber se você tem sangramentos exagerados durante a menstruação, se você tem hemorragias. Quando o mioma causa sintomas ou quando ele é muito grande e quando ele causa esse sangramento exagerado, tem indicação cirúrgica, sim. Mas quando o mioma, apesar dos 33 milímetros, que corresponde mais ou menos 3 centímetros, 3, né? Quando esse mioma não causa sangramento nem dor e ele não está crescendo no acompanhamento das ecografias, não há necessidade de fazer cirurgia, você pode fazer simplesmente um acompanhamento. E também não há medicamentos que reduzam e façam desaparecer totalmente o mioma. Há medicamentos que a gente usa para controlar um pouquinho o crescimento até a cirurgia ou quando a paciente ainda quer engravidar, certo, Rosângela? Espero que tenha esclarecido a tua pergunta. Tá certo, você que está nos assistindo, quer tirar mais dúvidas, continue ligando pra gente, 3240-5940, telefone de contato direto, tá certo? Então vamos continuar então, a gente está falando sobre os medicamentos estimulantes, né? Então, o medicamento para a mulher seria o que eu falei um pouquinho no início, que seria a reposição hormonal, com estrogênio e progesterona, a metiltestosterona, tem um tipo de antidepressivo, que é a bupropiona, que faz aumenta discretamente o desejo ou pelo menos não diminui o desejo, porque a maioria dos antidepressivos diminuem o desejo sexual, né? Mas além de medicamentos, nós temos algumas orientações e dicas que ajudam muito. Na verdade, aquilo que nós conversamos em relação ao tempo de relacionamento. O que nós sabemos é que a rotina massacra o casal, né? Já no início do casamento, a gente percebe que ocorre uma tendência à acomodação. A queixa dos homens é que a mulher se acomoda mais, mas nós sabemos que os homens também se acomodam um pouquinho na questão do elogio, dos galanteios, né? Da troca de gentilezas e tudo mais. Fica uma coisa muito todo dia no relacionamento e depois a chegada dos filhos também vai abalando um pouquinho essa rotina, interferindo no desejo, e o trabalho, porque a mulher trabalha, ela cuida da casa, ela cuida dos filhos, e aí os filhos vão crescendo, os anos vão passando, já que nós estamos falando da mulher na terceira idade, depois os filhos saem de casa, vêm os netos, mas aí aquele relacionamento às vezes desgastou com um pouquinho de mágoa, um pouquinho de rancor, um pouquinho de manias, e desgastou pelo afastamento. Um fica na televisão, outro fica no computador, um sai para lanchar, o outro quer ficar em casa, e assim vai. Então, não caiu de moda namorar. Né? Namorar é uma coisa essencial. Passem os anos que passarem, o relacionamento tem que ser vivido intensamente. Nós temos que lançar mão de criatividade. A tendência natural é a acomodação. Então, nós temos que lutar contra a tendência natural. Nós temos que usar a criatividade, nós temos que ter muito carinho, o respeito tem que ser mantido. E aí entra aquela questão do vínculo erótico, que nós chamamos, para evitar de se tornarem dois irmãos ou dois amigos dentro de casa. O vínculo erótico é aquela coisa, quanto tempo faz que não tomam um banho juntos, quanto tempo faz que não vão, às vezes, a um motel, ou não leem um conto erótico juntos, quanto tempo faz que não jantam à luz de velas, né, que não saem para uma viagem só o
casal de final de semana. É importante isso, com certeza. Vamos atender mais uma ligação? Isso. Alô? Alô? Quem fala? É a Erilande. Você fala da onde? Do Boqueirão, tudo bem, cara? Tudo jóia, Erilande. Qual é a tua pergunta? Olha, se a minha ginecologista estiver me vendo, ela vai me matar. Porque a gente some do ginecologista e pergunta pro médico que vai na televisão. Mas viu? Ai, ai, ai. É o seguinte, eu queria saber da doutora o seguinte, se com 42 anos, ou a partir de quantos anos a gente tem menopausa? Porque na verdade eu tenho 42 anos e eu tenho todos os sintomas de menopausa, né? Tenho um ciclo menstrual irregular, tenho menstruações 2 vezes por mês. Então, eu queria ouvir a opinião dela a partir de que data? Se o fato de ter menstruado muito cedo faz com que a gente entre na menopausa mais cedo. E outra questão seria o seguinte, eu tinha um mioma e ele desapareceu, misteriosamente. E eu queria saber o que aconteceu, porque a última ecografia que eu vi, ele não consta mais. E eu tenho ecografias anteriores onde ele está. Tá bom? Tá certo, Erilande. Um beijo grande pra você. Obrigada pela audiência. Manda um beijão aí, pessoal do teu bairro. Tá joia. Tchau. Olá, como vai? Então, veja só, claro que depende do tamanho desse mioma. Um aspecto importante dos miomas é que eles tendem a diminuir com o passar dos anos de vida e com a entrada nessa fase de climatério, e a tendência depois até na menopausa realmente é regredir. Você estaria numa fase que nós chamamos de início do climatério. Você começou a ter distúrbios menstruais, talvez até um pouquinho mais de TPM, que são aqueles sintomas chatos, né? No período pré-menstrual, ela tende a ficar mais intensa e ela pode ocorrer nessa faixa de idade, sim, por volta dos 40, 42, 43, né? Ela varia muito de mulher para mulher, e a idade com que entrou, que teve a primeira menstruação, não vai interferir na idade com que vai ter a menopausa. Nem tampouco se tomou pílula durante muitos anos, nem se teve mais ou menos filhos. Isso é uma coisa aleatória no nosso organismo. Também não depende da idade com que a nossa mãe entrou na menopausa. Tá certo. Agora, doutora, a gente estava comentando sobre não deixar o casamento virar uma grande amizade, virar 2 irmãos, mas é só a mulher que tem que buscar modificar as coisas? Por que os homens também não fazem isso? Um pensamento meio feminista demais, mas eu vejo muitas reclamações das mulheres. Por que eu tenho que buscar, ir atrás e incitar o desejo, sendo que ele não faz isso? Porque é mais fácil para ele, de repente, não incitar o desejo na sua esposa e buscar o desejo fora de casa? Certo. Claro que é uma coisa que o casal tem que buscar. A sexualidade, as queixas e os problemas que surgem na vida de um casal, não só na sexualidade, mas também de relacionamento mesmo, brigas, discórdias e tudo mais, elas são responsabilidades do casal. Nunca a responsabilidade é de um só. E em relação ao homem, a gente pode lembrar uma frase de Simone de Beauvoir que dizia assim, que o ponto G das mulheres está nos ouvidos, né? Nunca esqueçam, homens, que o elogio faz milagres numa mulher, né? E é claro que o homem tem que buscar. A queixa geralmente funciona assim, o homem busca, mas busca de uma forma meio rápida, né? Então ele às vezes magoou a mulher, disse uma palavrinha meio rude na hora do almoço, ou esqueceu do aniversário de namoro, ou de casamento, ou reclamou que a comida não estava muito boa, enfim, qualquer coisa durante o dia, e ele acha que à noite basta ele dar um beijinho e ela vai estar extremamente pronta. Às vezes ele não disse nada rude, é um homem maravilhoso, gentil e tudo mais, mas ele a vida da mulher é muito corrida, muito agitada, ela está muito cansada e ele esquece de ajudar a tirar a mesa à noite, de colocar as crianças também para dormir, de ajudar numa tarefa escolar e ela fica sobrecarregada em casa. E de qualquer forma, às vezes o homem ele quer tudo muito rápido e eu brinco que as mulheres são mais forno a lenha e os homens são mais micro-ondas. Os dois vão chegar a um consenso e a um ponto muito bom no final. Mas tem que ter um ajuste aí no começo, tem que ter um pouquinho de paciência. Então, carícias preliminares, o elogio, o ambiente, um favor que se faça, né, para a mulher, isso ajuda muito. E ser compreendida também. A mulher precisa muito de compreensão. Às vezes ela desabafa, não precisa nem dar palpite, é só dizer mesmo, querida, coitada de você. Pronto, ela já fica bem. Exatamente. E olha, é importante tudo isso que a doutora falou, porque a gente dá risada, mas é o que a gente vive no dia a dia. Então aprendam vocês, homens, vocês não têm empregadas domésticas dentro da casa de vocês, vocês têm esposas, mulheres, então vamos dar um pouquinho mais de valor a elas, por mais que elas só fiquem em casa, que elas trabalhem em casa, que elas cuidem dos filhos e da casa, tem que dar valor. Porque, imagina só se você tiver que pagar uma pessoa para fazer tudo isso. Acho que, né? Falei com a doutora Ângela Carvalho, muito obrigada, viu, pela sua presença aqui mais uma vez.